Caros irmãos, ainda continuando no texto do domingo passado, primeiro livro das Crônicas, no capítulo 4, versos de 9 a 10. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versos de 9 a 10. Diz assim o texto do primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versos de 9 a 10. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. A ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, pois tu tens nos sustentado, tens nos dado, Senhor, vida e nos dado vida eterna na pessoa do teu Filho Jesus. Nos dá, Senhor, a alegria da certeza de que tua boa mão nos conduz, como já aprendemos no domingo passado, e dá-nos, ó Deus, a instrução para as demais necessidades de nossa vida. Rogamos-te isso, que aprendamos mais através desse texto. Nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Você sabe o significado do seu nome? Você sabe o que quer dizer o seu nome? Geralmente, algumas mães colocam o nome dos filhos e procuram antes, mães e pais, procuram antes saber o que significa o nome. Todos sabem o que significa o seu nome? Meus irmãos, nesse texto que nós lemos, tem uma carreira de nomes. Temos um bocado de nomes. Há um monte de nomes. E como o contexto hebraico sempre determina, tinha um significado. Colocar um determinado nome no filho trazia sobre ele um valor, uma projeção, e é o que a gente vê com Jabes, ou Jabes, um nome que identifica uma realidade. Causará dor. A projeção para o nome de Jabes é que ele causaria dor. O causador de dor, o causador de aflição. Seria basicamente esse o nome de Jabes. Mas quando a gente olha para outros nomes, a gente percebe que o Jabes com este nome estava bem atrás. Por exemplo, vai aparecer nesse texto o nome Ur. E Ur significa criança. Já pensou você com 89 anos e alguém já é uma criança? Criança. Um outro nome que aparece é Judá. Judá. É um nome bonito. Que nome bonito, né? É um nome que fala sobre o agradecimento. Agradecido. Nome muito bonito, né? A gente não vê tantos hoje colocando o nome do filho de Judá. Mas é um nome muito bonito. Aparece um outro nome nesse texto chamado Etã. A gente gostaria de ser chamado de Etã. Etã significa sólido. Sólido. Duradouro. Né? Você gostaria? Alguns falam que isso era uma cara não muito boa. Tem um outro nome também chamado Assur. Assur. Meu Deus luta. Assur, meu Deus luta. Mas quando a mãe de Jabes o teve, ela coloca esse nome, causador de dor. Causador de dor. Já vimos isso na semana passada. Primeiro temos que dizer que isso aqui é um arrolamento, Temos uma série de nomes que identificam a qualidade
das determinadas gerações que viveram longas datas e identificadas aqui, faz com que a geração que volta do exílio babilônico saiba de onde é, a sua origem, a sua família. Isso é muito importante para o povo judeu, porque configura as tribos, dá direito à posse de terras. E nesse retorno, como eles passaram por muitos anos, mais de 70 anos no exílio babilônico, deveriam voltar, mas deveriam voltar entendendo quem realmente era. Era uma forma de identificar, era dar identidade ao povo. Eles ficaram durante muitos e muitos anos, e outras gerações morreram, outras gerações nasceram, e agora eles voltam para a terra. E o livro de Crônicas, 1º e 2º, junto com o livro de Esdras e o livro de Neemias, demonstra para nós como foi esse retorno, como que aconteceu esse retorno. O retorno, meus irmãos, tem como base a promessa do próprio Deus de que o povo voltaria, e compreendida tanto por Jeremias como também por Daniel. Agora, esses livros que nós falamos, que tem um contexto histórico, uma perspectiva histórica, tem como finalidade dar características a esse povo, e havia algumas coisas que davam característica. Primeiro, o povo precisava do templo, era a razão do retorno, a adoração a Deus, louvor a Deus, e é isso que nós observamos com Esdras, a construção do templo. Depois, a cidade precisava de proteção para que não fosse invadida e perdesse a sua qualidade de cidade. Neemias, com a construção dos muros. E o texto de 1º e 2º Crônicas tem uma outra finalidade, dar personalidade e característica a esse povo, como povo que tem uma base, uma estrutura inicial, através do chamamento de Abraão e mais através da própria história da redenção, começando com Adão e chegando até os reis que começam a reinar depois do retorno, profetas e reis. Isso identifica o povo. E aqui, meus irmãos, temos uma atenção especial a Judá. Já falamos por quê. A tribo de Judá é de onde vem a geração mais importante, que é a geração de Davi. E no texto de 2 Samuel, capítulo 17, foi firmado que Davi teria sempre um descendente no seu trono. Por isso que é necessário dar uma atenção específica à geração de Judá, para que no retorno este rei continue com o seu reinado, mantenha o seu reinado, entendendo assim a promessa que Deus havia feito. Então é importante identificar a geração de Judá, porque identificando a geração de Judá se identifica também o Messias, né? Aliás, Davi e logo depois o Messias. Se você começar a ler o texto de Mateus, você vai perceber que ele começa com uma genealogia que identifica a própria descendência que vem de Judá até o próprio Messias, que é o Senhor Jesus Cristo. E no meio de tantos nomes que nós vemos aqui, os versículos 9 e 10 são dedicados a Jabes, ou Jabez, como alguns dizem. E nós falamos na semana passada a importância de nós entendermos o quanto é fundamental orar. Quanto é fundamental orar e rogar a Deus, e entender que precisamos que a boa mão de Deus esteja conosco, e que também precisamos entender o que são as bênçãos de Deus, porque muitas vezes confundimos. Ao invés de termos bênçãos, começamos a desejar ídolos. Falamos que muitas vezes querer ter sucesso é um ídolo, querer desejar saúde pode ser um ídolo, querer desejar dinheiro pode ser um ídolo.
quando nós devemos ter a consciência de que a grande e maior bênção que temos é poder recorrer a Deus e saber que a resposta dele para nós, sendo sim ou sendo não, será bênção na nossa vida. Essa é a grande bênção. E hoje eu gostaria de ressaltar um pouquinho mais a respeito disso. Na semana passada falei sobre a boa mão de Deus, e a boa mão de Deus nos protege até das nossas orações. A boa mão de Deus falamos na semana passada, e hoje eu gostaria de falar sobre ansiedade, que foi o primeiro texto que nós lemos já pela manhã, que é uma coisa que não devemos ter, mas que é difícil não ter. Como vencer a ansiedade? Quem de nós aqui pode dizer: eu não sou ansioso não? Acho que é difícil, porque todos nós, de alguma maneira, somos ansiosos. Nós entendemos, meus irmãos, que na fala de Jesus, no texto do Sermão do Monte, ele nos dá a boa orientação sobre como vencer a ansiedade. E eu creio que Jabes é um exemplo também de alguém que venceu a ansiedade, pois, como nós dissemos na semana passada, ele já antevê a oração do Pai Nosso. Ele já tem muitos conceitos claros da oração do Pai Nosso. Ele busca Deus, ele se coloca na presença de Deus, pede a Deus e roga sobre as bênçãos, e também roga sobre a libertação do mal, a própria libertação do mal. Então, eu queria que a gente entendesse alguns dos aspectos históricos, ou talvez algumas pistas que temos, pois somente aqui aparece Jabes. E a primeira pista que nós temos é que a sua mãe lhe colocou esse nome, porque com dores o deu à luz. Ela sofreu para dar à luz, e é claro, toda mãe sofre de alguma forma para dar à luz, e só que no caso dela sofreu muito, a mais da conta. E, meus irmãos, segundo estudiosos, isso pode ser explicado porque Jabes poderia ter um problema físico, alguma dificuldade física, e não havia partos naquela época tão técnicos quanto os de hoje. Então, esse menino nasce com um problema que o caracteriza como alguém que causa dor e que ainda poderia causar dor. O sistema de ajuda para pessoas que tinham deficiência nunca foi tão exato como o nosso hoje. Quando alguém nasce com algum problema e alguma dificuldade de saúde, pode ter alguma assistência do próprio governo. No caso de Jabes, não há isso, a não ser que a própria família cuide. Se vocês observarem, o próprio rei Saul teve um filho com dificuldades assim, e ele foi preservado, inclusive assistido pelo próprio Davi, Mefibosete. Nesse caso, ele tem os seus irmãos, e com isso dificuldades, muitas dificuldades para os seus irmãos. É como se dissesse: vamos ter sempre que carregar esse irmão, ele sempre será um peso para nós, ele sempre será uma dificuldade para nós, ele sempre será uma causa de aflição para nós, ele sempre será uma causa de dor para nós. E imagine o que seria esse menino crescer com esta projeção em sua vida. Como seria? Bom, ele venceu essas dificuldades, porque o texto nos mostra isso. O texto nos diz que ele venceu. Olha o que diz o finalzinho do verso 10: e Deus lhe concedeu o que tinha lhe pedido. O que ele pediu? Alargamento das fronteiras. Ele pediu isso. Significa que Deus o abençoou. E esse alargamento das fronteiras podemos chamar de prosperidade. De alguma forma, Jabes foi próspero. Deus o abençoou. Tal como disse Abraão que alargaria as fronteiras, Deus fez isso com Jabes. Meus irmãos, como que ele enfrentou a projeção negativa, talvez da sua própria realidade física? Ele enfrentou com oração. Eu queria que rapidamente a gente ouvisse Paulo falando um pouquinho sobre ansiedade. No capítulo 4
da carta aos Filipenses. Não precisa abrir, eu leio para você, ou se você está anotando, é o capítulo 4, verso de número 5, 6 e 7. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto, vamos repetir, isso dá para repetir. Perto está o Senhor. Olha que interessante isso. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. O que fez Jabes aqui na sua oração? Olha só o que diz o texto. Ele foi mais nobre do que todos os seus irmãos. Verso 10 diz: porque Jabes invocou o Deus de Israel. A primeira lição que eu queria que nós tivéssemos hoje sobre como enfrentar a ansiedade é que mais perto de nós está Deus para nos ajudar, nos ouvir e nos confortar, nos animar diante dos problemas e de lutas que podem nos causar algum transtorno ou ansiedade. Sentir a presença de Deus perto de nós é importante quando nós nos deparamos com coisas que Deus nos mostra e nos mostra muito bem quando nós não podemos resolver. Uma mãe, quando vê o seu filho indo para a escola, uma faculdade, ela não vai poder estar com ele durante todo o momento, mas dá vontade de estar, não é? Se pudesse, ficaria com ele sentado na carteira, quando ele fosse para a cantina, quando fosse para o banheiro, ela estaria próxima. Mas nós não temos controle sobre isso. Nós não temos controle sobre as nossas esposas, quando elas saem para algumas atividades, a gente não sabe onde elas estão, mas a gente gostaria de estar próximos para que pudéssemos protegê-las. Não é isso, maridos? E as avós aqui diriam a mesma coisa de todos os netos. E o que nós fazemos? Ficamos ansiosos e dizemos: ó vida, ó céus, o que vai ser do meu neto? O que vai ser da minha filha? O que vai ser do meu filho? O que vai ser da minha esposa? Ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Ai. Não. Nós vamos sentir que não estamos perto deles, próximos deles. Mas Deus está próximo, como está próximo de nós. Provavelmente algumas pessoas pensavam que Jabes não iria muito longe pela situação dele, mas o que Jabes fez é não confiar em outras pessoas, mas acima de tudo buscar a Deus. Muitas vezes amigos estão longe de nós e muitas vezes nos sentimos sós, e é um campo vasto para a ansiedade. As preocupações com as críticas que estejam fazendo a nós, as contas que talvez venham, elas não podem ser maiores do que a certeza de que perto está o Senhor e você pode procurá-lo em oração. Oração. A grande beleza dos puritanos é que eles oravam muito, mas havia grandes dificuldades em ser um puritano. Reis tinham raiva de puritanos, libertinos tinham raiva de puritanos, mas boa parte dos escritos dos puritanos são escritos de oração, verdadeiras orações escritas que se transformavam em livros. As nossas orações precisam ser muito notórias, pois vivemos num mundo duro, difícil, complicado, não sabemos o que acontecerá adiante, tal como Jabes. E a perspectiva não é boa, a perspectiva também é ruim, como a de Jabes. Não há uma perspectiva boa. Quando você é são, quando você tem saúde, quando você tem força, talvez você possa até ter uma perspectiva boa. Mas isso faz muitas vezes com que alguns confiem tanto na sua força física e na sua intelectualidade, que muitas vezes metem os pés pelas mãos. Essa é a primeira coisa. Perto está o Senhor, e Jabes enfrentou a sua ansiedade, os seus problemas, as suas dificuldades e as projeções negativas, olhando para este amigo que estava bem perto. Nós cantamos na semana passada: quão bondoso amigo é Cristo. Você tem essa certeza?
ou nos momentos mais complicados da sua vida, a sua tendência é se desesperar e ficar tão ansioso e tão desesperado que você esqueça da bela e bonita e magnífica presença de Deus. Segunda lição que eu quero trazer para os irmãos nesta manhã: Jabes transformou ansiedade em oração. Foi mais ilustre do que seus irmãos. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que Deus me abençoe e me alargues as fronteiras. A preocupação de Jabes era de ter com que se sustentar e se manter e se fortalecer. E ele transformou essa preocupação em oração. O texto diz mais quando ele coloca: que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Você tem medo do mal? Deveria ter. Me preserves do mal. Não me deixes cair em tentação, mas livre-me do mal. Quando a gente vê alguém errando, fazendo coisas erradas, muitas vezes talvez a sensação é: eu não sou como essa pessoa, esse é um fraco, esse é um perdido, eu sou bom, eu sou forte, eu já estou com tantos anos de crente, nunca errei. Tome cuidado, porque uma oração que nós devemos sempre fazer é: me livres do mal. E é aquilo que nós falamos na semana passada: você pode transformar a sua conta bancária num Deus, o seu desejo de sucesso num Deus, a sua vontade de alcançar tantas coisas como um Deus. Pessoas querem ter filhos e muitas vezes transformam esses filhos em deuses. O que o texto nos mostra, meus irmãos, é que Jabes soube transformar muito bem toda a sua ansiedade em oração. Ele coloca ainda mais, dizendo assim: e de modo que não me sobrevenha aflição. De modo que não me sobrevenha aflição. Jabes tem a certeza de que ele é uma pessoa que tinha probabilidades de sofrer aflições. Vamos só nos meter um pouquinho ao tempo de Cristo. Quantas pessoas estavam pedindo esmolas? Quantas pessoas estavam nas portas das cidades ou dos templos pedindo esmolas? E isso acontece ainda no livro de Atos. Havia forte probabilidade dele ser alguém assim. Mas ao invés de ficar preocupado com o seu futuro, que poderia ser assim, ele coloca isso nas mãos de Deus. Então a segunda lição que nós podemos passar para os irmãos nessa manhã é que se tem algo te afligindo, se tem algo que tira o seu sossego, se tem algo que está tirando o seu sono, se tem algo que está te deixando transtornado, abatido, transforma isso em oração. E se você me disser: reverendo, Deus não está me respondendo, Deus não está dizendo nada para mim, então significa que Deus está exercitando a sua fé. Então continue em oração. Mas reverendo, já faz muitos anos, então continue em oração. Mas reverendo, eu não aguento mais, continue em oração. Mas reverendo, está muito difícil, mas continue em oração. Porque nós devemos transformar todas as coisas que nos incomodam em oração. Ore mais, e ore mais. E olhe mais. Transforme a sua ansiedade. Não dê lugar para a ansiedade, dê lugar para a oração. Busque a oração. Terceira coisa que eu queria que nós entendêssemos nesta manhã é que todos nós poderíamos ter o nome Jabes, que dá a ideia já de um destino ruim, um destino triste, um destino sofrido. Todos nós. Sabe por quê? Porque se olhar para os nossos nomes aqui, nós vamos ter aí uma referência secundária, um apelido talvez. Sabe qual é? Pecador. Jabes nasceu nessa circunstância por causa do pecado. É o pecado que faz com que nós
tenhamos algumas propensões terríveis. Antes do pecado não era assim, mas depois do pecado é assim. Deficiências, problemas, fraquezas. Somos atingidos por toda sorte de dificuldades. Depois do pecado é assim. Jabes faz uma espécie de poesia nesta oração. Deixa eu dizer por quê. No verso 10, a oração é assim: ora, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha Jabes. Percebe? Vocês viram Jabes aqui de novo? Sim, aflição. Ele está dizendo: Senhor, o meu nome já diz tudo que vai acontecer comigo. A minha tristeza, a minha angústia e a minha aflição, esse é meu nome. Jabes, minha mãe colocou esse nome em mim, já sabendo o que poderia acontecer comigo no futuro. Mas ele está dizendo: Senhor, não me deixe ser Jabes. Não me deixe ser Jabes. Se nós olharmos aqui para o nosso nome, nós vamos chamar Donizete, pecador, destino, inferno. Desculpa usar outros nomes. Paulo, pecador, destino, inferno. E todos os outros nomes nós poderíamos colocar esse nickname, pecador. Pecador. Mas, meus irmãos, Jabes busca a Deus e sai dessa sina, porque a gente vê a resposta: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Ou seja, ele não tinha mais o nome Jabes amaldiçoando, trazendo perspectivas tristes de dor e de sofrimento. Nós estamos falando de um dos que pertence à geração do próprio Messias. E quem pode nos tirar da dura realidade do presente e do futuro? Somente Jesus. Jesus é a nossa esperança. Então agora é muito importante que a gente entenda que somos pecadores, mas agora também temos um outro nome: cristãos. E como cristãos nós temos uma outra realidade que nos assiste e que nos dá tranquilidade: salvação, vida eterna. Longe de dores, longe de aflição, longe de Jabes. Se tem algo que deve nos acalmar na nossa ansiedade, é que o maior problema já foi resolvido. O maior de todos os problemas foi resolvido: o pecado. Por isso, as coisas deste mundo podem até me causar preocupações, mas eu sempre terei a alegria de saber que eu não sou mais Jabes. Eu sou agora um crente, alcançado pela graça, e que posso olhar para a vida eterna. E aí eu posso dizer o que Paulo diz: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Que Deus nos abençoe. Amém.